Pamela do céu, como que eu faço para lidar com aquele paciente que ele não fala a verdade? Ele esconde as patologias que ele tem. Como é que eu faço para fazer um procedimento invasivo nesse paciente e tudo bem, né? E o paciente não ter ali uma intercorrência inesperada. Como que eu faço isso? Bom, qual que é o tema de hoje, então? Recados dados aí para vocês, já estão sabendo que está tendo live todos os dias, essa semana e mais na outra, de segunda a sexta-feira, certo? Já estão sabendo da imersão, como que a gente vai falar hoje? O que eu preparei para vocês? Todos esses temas dessa e da outra semana, Docs, eu busquei temas que vocês me perguntam. Então, eu fiz uma enquete há umas semanas atrás, abri um Google Forms lá para vocês, perguntando, e aí, né? Qual que é a dificuldade maior que vocês têm? E essa foi uma das que teve alguns colegas, foi uma das mais citadas. Alguns temas eram bem semelhantes entre si. Que é o seguinte: como que eu trato um paciente com alteração sistêmica, né? Como eu faço um procedimento invasivo, sendo que eu suspeito que o paciente não me contou tudo. Eu perguntei, eu fiz anamnese, mas ainda assim aquelas informações elas estão obscuras, essas informações elas não estão claras na minha mente. Peraí, Docs, deixa eu só ver um negócio aqui para vocês. Aí foi. Elas ainda não ficaram claras para mim. Como que eu consigo executar um tratamento odontológico nesse paciente sem um risco de uma intercorrência médica, sem eu ser pego de surpresa, tá? Isso já aconteceu com vocês? Vocês já vivenciaram? Eu quero saber de histórias assim de campo de batalha mesmo. Vocês já vivenciaram essa situação de o paciente lembrar que ele toma um medicamento, ou lembrar de uma patologia lá no meio do procedimento, enquanto você tá no meio do tratamento odontológico, e aí o paciente lembra daquela informação. Já aconteceu com vocês? Contem aí para mim, compartilhem para mim essa vivência, ou nunca aconteceu. Coloca aí, eu já, ou eu nunca. Gente, super já aconteceu. Super assim, não foi várias vezes, mas já aconteceu sim. Até porque ao longo do tempo eu fui desenvolvendo um método de avaliação, inclusive é o que eu vou ensinar para vocês, são 6 passos aqui que vocês vão colocar em prática, tá bom? Que vão te ajudar nesse processo para não ficar nenhuma patologia aí escondida, tá certo, Docs? Então eu vou ajudar vocês hoje nisso. Eu não sei porque o meu iPhone, olha, a senhora falou que já. O meu iPhone, ele resolve assim que ele vai ficar apagando enquanto eu tô falando. Eu já, a Rose também, a Marisa falou eu já em muitas. Então, Docs, sério, esse passo a passo é um passo a passo mesmo, vai ajudar vocês demais em relação a isso. O Marco Paulo, super. Marco, um beijo para você, nosso colega aqui de Campo Grande. O Thiago também falou que eu já. Vamos lá então. Nossa, hoje eu peguei o nosso quadro, preparei. Hoje deu tempo de preparar um quadro bonito para vocês. Aquele resumão que vocês adoram, que vocês tiram print. Ó, a Sueli mandou aqui, ó. O paciente disse que não tomava medicação nenhuma quando a pressão estava alta. Aí ele falou que tinha esquecido de tomar remédio de pressão. Ah, meu Deus, ri para não chorar, né? Ok, vamos lá, Sueli. Eu vou mostrar para vocês alguns passo a passo, tá? Para a gente conseguir evitar. Poxa, você vai evitar 100% das vezes, né? Vai ser 100% efetiva essa metodologia, esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês? Não, às vezes não. Às vezes algum paciente ou outro vai passar batido. Eu vou contar para vocês meus relatos, histórias que já aconteceram comigo em relação a esses pacientes, fechou? Mas vamos lá. Como que a gente, então, lida com esses pacientes? Vamos para o primeiro passo, que eu considero um dos mais importantes, tá? E esse passo, na verdade, todos os passos que eu vou falar aqui para vocês, cabe ao dentista. Isso é algo que a gente tem que desenvolver na nossa clínica, tá? E o primeiro passo tá no seguinte: eu já vou contar para vocês uma história que vai fazer todo sentido. Uma vez, quando eu trabalhava no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas de uma cidade aqui do interior do Mato Grosso do Sul, eu trabalhei mais ou menos 1 ano e 2 meses como PNE nesse CEL. E um dia eu tava lá, não atendi, tava lá no meu dia, enfim, eu acho que tinha um paciente faltando, eu tava preenchendo o prontuário, eu tava, né, na burocracia. E aí chegou a
nossa gerente ali do céu, que também ajudava a agendar os pacientes e tudo mais. Ela que resolvia todas as tretas, sabe? Aí ela chegou assim, tipo, toda assim, falou assim, Pamela, doutora, é o seguinte, tem uma paciente para uma urgência que vai vir aí, ela foi lá no posto, o dentista não atendeu ela, porque ela tem HIV. E aí, galera, começou tipo um cochichinho. Meio que todo mundo ali do céu e o SEM, né, que é tudo junto, sabia que essa paciente tinha HIV. E eu não sei se isso acontece no interior, galera. Acho que talvez para a capital é um pouco mais comum, mas no interior acontece bastante. Fica um burburinho nessa circunstância. Não, doutora, porque a paciente é HIV, porque a paciente é HIV, sabe? Como se fosse assim uma coisa. Aí eu falei, ok, ela é HIV, então pede para ela vir aqui que eu vou avaliar ela. Ai, doutora, mas olha só, ela não admite que ela tem HIV, tá? A senhora vai ver, a gente tenta conversar e tal, mas ela não admite. E ficou aquele burburinho, ai, vai vir a paciente do HIV, vai vir a paciente do HIV. Docs, e eu fiquei observando aquilo. Aí, exercitei a minha empatia de me colocar no lugar dessa paciente. E aí eu pensei assim, eu falei, caramba, se eu fosse essa paciente, eu também ia ficar bastante receosa de falar para um novo profissional que eu tenho HIV. Porque olha só, todo mundo fica fofocando em relação a isso. É a minha saúde, né? Uma coisa íntima minha, independente de como ela se encontra, quando ela convive com HIV, algo íntimo meu. Eu ficaria, com certeza, teria uma tendência a omitir essa informação. Por quê? Porque os próprios profissionais de saúde me causam constrangimento. Então, Docs, primeira dica que eu dou para você evitar isso, transmita segurança para o seu paciente. Como que a gente transmite segurança? Eu sei que muitas das patologias que os pacientes omitem, aqui a Suelen colocou um caso mais básico de hipertensão, mas tem muitos pacientes que omitem que eles já tiveram sífilis, principalmente doenças sexualmente transmitíveis, que são super importantes para a odontologia, e eles omitem por vergonha, por não se sentirem confortáveis em falar aquilo. E muitas vezes isso decorre do próprio profissional de saúde que cria um alarde desnecessário. Ou vê aquele paciente como, meu Deus, é um paciente HIV. Meu Deus, um paciente com câncer. Ai, doutora, vai ver um paciente com câncer, coitado. E fica aquela coisa assim, meu Deus, paciente com câncer, paciente com HIV. Gente, a gente tem que naturalizar as patologias. Como profissional de saúde, a gente tem que ser inabalável em relação a isso. Eu sei que às vezes é difícil, especialmente se é a primeira vez que você atende um paciente com aquela patologia, a gente às vezes fica um pouco, meu Deus, o que eu falo? Mas aí que tá, você não tem que falar nada. Inclusive, durante a sua anamnese. Durante a sua anamnese, quando você vai investigar, inclusive eu vou falar demais sobre a anamnese na nossa imersão, que começa dia 3 de agosto. Tá? É importantíssimo, a anamnese é tudo pra gente. Então, já no meu diálogo, na minha avaliação clínica com o meu paciente, eu preciso criar uma conversa com ele que seja natural, que ele se sinta à vontade, que ele crie essa conexão comigo para ele falar. Porque, infelizmente, alguns pacientes omitem as informações por insegurança, tá? Então, ó, não vamos causar alarde quando o paciente fala uma patologia que é nova para você, ou que existe um certo preconceito ainda na sociedade. Infelizmente ainda existe. Como que eu faço, né? Me ajuda, como é que eu não fico, sei lá, meio dou bola fora ali com o paciente e tudo mais, né? Algumas dicas que eu dou para vocês. Quando vocês fizerem uma pergunta mais delicada, do tipo, tá? Ó, vou falar aqui com o Marco Paulo. Marco Paulo, é só essas lives minhas de conteúdo não ficam gravadas, tá? Tem que estar aqui comigo. Vou perguntar para o Marco Paulo. Olha só a postura. Então, Marco Paulo, eu queria saber, assim, se você tem HIV. Você tem HIV? Você faz uso de anfetamina, maconha? Olha a minha postura. Olha a minha postura. É diferente de eu chegar, Marco Paulo, tudo bem? Como é que você tá? Ó, vou avaliar
toda a sua saúde no geral, tá bom? Tem algumas perguntas aqui que eu preciso te perguntar, elas são muito importantes para a gente executar o tratamento odontológico. Não vou deixar de executar o seu tratamento, a gente vai resolver, mas eu preciso ter todo um contexto de saúde seu. Então, eu vou fazer várias perguntas aqui e eu preciso que você seja super sincero, que você não passe nada batido em questão dos seus medicamentos ou das suas patologias, porque isso vai interferir no sucesso do seu procedimento, no sucesso do seu tratamento. Ó, algumas perguntas aqui para você. Você tem sífilis, HIV ou tem um histórico familiar de HIV? Simples, normal, é uma patologia como qualquer outra. Assim como você usa o mesmo tom para perguntar se o paciente tem hipertensão, diabetes, você usa o mesmo tom para perguntar se ele tem HIV. Marco Polo, pegamos Marco Polo de Cristo agora. Marco Polo, você usa alguma droga recreativa? Maconha, LSD, anfetamina, cocaína, já usou, faz uso? De forma natural, sem julgamento, tá? Não julgue, ó. Esse vai ser o post-it aqui, acrescentando para vocês, ó. Meu post-it boladão preto, post-it boladão, tá? Então, aqui, quando a gente vai transmitir essa segurança, não julgue, tá? Não tenha um pré-julgamento do seu paciente, tá? Não tenha um anota aí, julgamento do paciente. Certo, Docs? Tá aqui, ó. Vamos acrescentar. Então, fale com naturalidade, gente. As pessoas, elas têm DST, as pessoas, elas têm câncer. Gente, meu Deus do céu. Aí, ó, esse negócio tá muito sacanagem comigo, esse Instagram. Tá muito sacanagem. Ele some do nada, gente. Peraí que caiu meu negócio aqui. Ele some do nada, esse Instagram. Volta aqui, Instagram. Gente, se apagar isso, eu sumir, é porque a tela do Instagram ficou preta sem razão. Ele simplesmente decide que vai ficar preta, tá desse jeito. Às vezes faz isso comigo nas lives, tá? Enfim, e não tá sem bateria. Olha, apagou de novo essa caramba. Gente, vocês sabem o que eu preciso fazer para ele não apagar? Para ele ficar aceso aqui, esse negócio? Vocês sabem me dizer? Eu não sei. Eu não sei como é que faz, que esse negócio apaga. Vocês me avisam aí, tá? Mas eu vou ficar cuidando aqui. Tudo bem? Então, vamos tratar com naturalidade. Outras situações que podem ocorrer quando o paciente ele omite alguma informação de saúde. Não pode ser exatamente por maldade, porque ele não quer te contar aquilo. Às vezes, simplesmente, ele não vê aquilo como uma patologia. Vou dar um outro exemplo para vocês prático do que já aconteceu comigo, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, olha só. O que foi, Cris? O carregador. Não, o carregador tá funcionando do negócio aqui, ó. Tá esquentando demais, né? Será que ele tá esquentando? Pode ser que esse carregador é novo. Tá, eu vou tentar tirar o carregador aqui, galera, mas será que o celular apaga quando ele tá esquentando? É isso? É isso que tá acontecendo com o iPhone? É isso, iPhone? Paga um negócio caro aqui do caramba, e o negócio caro fica dando tilt. Eu vou te falar, vou voltar até Android, baratão lá, comprar um celular de R$600 que vai funcionar melhor do que esse boladão aqui, que não sei o quê. Mas vamos lá, vou ficar tocando na tela para ele ficar acordando, certo, Docs? Tira para não bloquear a tela. Gente, eu não sei como é que eu faço isso. E se eu entrar aqui, vou ser sincera para vocês, ele vai dar algum tilt. Entendeu? Toda vez que eu mexo aqui, veja se o modo pouca energia não está ligado. Gente, é possível que esteja, hein? Enfim, vamos na luta, vamos seguir aqui. É assim, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Isso é uma verdade, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Onde é que eu tava aí? Me lembro que eu tava falando. Tá. Nem sempre o nosso paciente, ele quer esconder algo da gente. Mas não, às vezes, simplesmente, ele deleta que aquilo é uma patologia. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Não faça essa pergunta, ó, anota aí no post-it, não faça essa pergunta, que essa pergunta tende a deixar o paciente errar na nossa resposta, não dá clareza para ele. Essa pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta. O senhor está fazendo algum tratamento médico? O senhor está fazendo algum tratamento médico? Todo dentista pergunta isso, né? Pra gente começar a conversa e tal.
Pois é, mas não faço essa pergunta. Por quê? Na cabeça de muitos pacientes, a hipertensão, a diabetes, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo não é uma patologia. O paciente convive com aquilo tanto tempo que ele não vê isso como uma patologia. E aí, quando a gente faz essa pergunta, para ele não está fazendo nenhum tratamento médico. Ou, o senhor está fazendo algum acompanhamento médico? Para ele não, ele fala assim, não, eu nunca internei, não estou internado, não estou... Para o paciente não faz sentido, compreende? Que pergunta que você vai fazer para o paciente, a pergunta mais inteligente? Essa daqui. Qual foi a última vez que o senhor foi ao médico? Sacou a diferença? Porque às vezes, Docs, ele foi só para uma consulta, né? E na visão dele não é um acompanhamento ou um tratamento médico. Mesmo ele tendo hipertensão, mesmo de a cada 6 meses ele indo lá na cardiologista, ele faz o acompanhamento médico, mas na cabeça dele não, tá? Então, não pergunte se ele faz acompanhamento médico, pergunte qual foi a última vez que o senhor foi ao médico. Pegou a dica? Pegou a dica? Vou anotar aqui, o iPhone, não desliga aí, meu filho, não desliga, tá? Ó, vou anotar aqui, ó, não pergunte, 2 pontos. Não pergunte, o senhor faz acompanhamento médico? Acompanhamento médico. Não pergunta, tá? Pergunta o quê? Qual que é a pergunta certa? Manda aí no chat para saber se vocês estão aqui comigo. Ó, vamos acrescentar, não perguntar. Opa, cadê a conjunção verbal aqui, né? Não perguntar. Opa, fechou? Não perguntar. O senhor faz acompanhamento médico? Perguntar o quê? Agora, só quem estava nessa live ao vivo vai saber. Perguntar o quê? Pergunta qual foi a última vez que você foi no médico. Vai ser mais certeiro. Tudo bem? Pegar as dicas, então, como a gente transmite segurança, não tenha pré-julgamento do seu paciente, trate com naturalidade todas as patologias que ele tem. O paciente precisa criar um vínculo de confiança e quanto mais você torna... Gente, eu já atendi paciente drogadicto aos montes, eu já atendi paciente detento aos montes. Paciente detento, tem tudo, gente. Paciente detento tem DST, faz uso de drogas ilícitas, ou fazia, né? Já está numa condição ali de reclusão social, certo? Pergunta com naturalidade. Torne aquilo normal. Normal, ok. Nada te abala, sorri a cena, sabe? Nada bala. Vamos trabalhando isso. Quanto mais vocês trabalharem, mais vocês vão melhorar. Fechou? Qual que é o segundo ponto? Vamos para o segundo ponto, então. Bom, Pamela, beleza, eu fiz isso daqui, mas ainda assim pode passar batido alguma coisa, não pode? Pode, ainda assim pode passar batido alguma coisa. E agora, o segundo passo, eu brinco que isso daqui é quando o paciente, ele... Como é que é, gente? Agora eu perdi. A Divaneia perguntou que assunto aqui. Divaneia, tá aqui, Divaneia. Olha o assunto aqui, Divaneia. Viu? Pegou? Maravilhoso. Então tá. Lembrei. Eu brinco assim. Anota isso daí. Eu brinco desse jeito. Diga-me, esse é o 11º mandamento. 11º mandamento, tá? Diga-me quais medicamentos tomas que te direis quais patologias tens. Sacou? 11º mandamento. E por que, gente, quase rasgou um negócio aqui. Por que ele está relacionado? Confira os medicamentos do seu paciente. Os medicamentos não mentem. Eles não mentem, docs. A gente pega o paciente aqui, ó. Inclusive a Suelen deu exemplo ali, né? A gente pega muito o paciente aqui, tá? Você pergunta lá, qual foi a última vez que a senhora foi no médico? Doutora, fui no clínico geral mês passado e tal, não sei o quê. Por quê? Não, doutora, eu tava com a pressão meio alta, mas já melhorou. Às vezes, tipo, o paciente fala, não, doutora, foi só um check-up, foi só geral mesmo e tal. E fica por isso, né? Aí você pergunta, e que medicamentos que o senhor toma? Gente, vocês não têm noção, olha só. Eu tenho uma comunidade do Facebook de alunos que tem mais de 520 alunos lá. Agora o negócio resolveu dar baixa conexão aqui. Gente do céu, me perdoem, tá? Deixa eu mudar aqui o
Vamos mudar aqui a nossa internet. Galera do Instagram, segue firme e forte aí comigo, galera do Instagram. Porque a internet tá maluca aqui, tá? Não desiste. Não desiste. Fechou? Então, beleza. Como eu falei para vocês, eu tenho uma comunidade de alunos no Facebook, tem mais de 520 dentistas nessa. Na verdade, nessa comunidade tem mais de 450, no geral, né? Todos os meus alunos que entram na comunidade. E ali sempre tem a galera postando caso clínico. O pessoal posta os casos clínicos e eu ajudo em cada um desses casos clínicos, certo? E o que eu mais vejo é os docs colocam as patologias que o paciente diz que tem e depois colocam a lista de medicamento. E aí, a hora que eu olho no planejamento do dentista, eu falo, olha só, o paciente toma um medicamento A, que é para patologia B, mas o paciente não citou que ele tem essa patologia. Sacou? Gente, isso é muito importante, tá bom? Então, ó, qual que é o 11º mandamento? Diga-me que medicamentos tomas. Vou anotar aqui, para a gente não esquecer. 11º mandamento. Diga-me que medicamento tomas. Não vai caber só nesse post-it. Tomas. Que te direi. Nota aí. Que patologias tem? Patologias tem. Esse é o 11º mandamento. Para vocês aí, ó. Anotarem, não esquecerem aqui, tá? Fica a dica matadora para nunca mais vocês passarem apuro. Nunca mais passarem apuro, tá? Tem paciente que toma medicação, mas não sabe a finalidade. Exatamente, Suelen. Exatamente, gente. Junta aqui nessa outra situação. O paciente, para ele, aquele medicamento não reflete que ele tem uma patologia. Ó, vou pegar uma dica para vocês aqui, que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu atendi uma paciente, também foi no CEL. O CEL tem uma das melhores histórias, né, gente? O SUS é maravilhoso. Uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha pressão alta, a pressão dela estava elevada, nitidamente era uma paciente ansiosa, bastante magrinha. E aí eu investiguei e tal, os medicamentos que ela tomava, não sei o que lá, falei. A senhora só tem isso a senhora só tem isso, né, de patologia e tal, de medicamento, é só isso mesmo? Só, doutora? Não, tá tudo bem. E nitidamente, a paciente, ela era agitada, assim, sabe? Eu tinha a sensação que ela tava com ansiedade, que ela tava até com medo do tratamento. E eu sempre faço essa investigação, né, em relação à avaliação do medo e ansiedade para o tratamento. E ela deu uma negativa em relação a isso. Não, doutora, eu já fiz tratamento outras vezes tranquilo, não fico de boa, nem ligo, doutora, nem. Só que ela tava apreensiva, assim, ansiosa. E eu fiquei com aquilo, falei, gente, mas por quê, né? Por quê? Ok, pressão elevada, às vezes é só por ansiedade. Ok. Sentei a paciente na cadeira. Hora que eu deitei a cadeira, eu vi uma coisa que eu não tinha reparado. A tireoide dela, gente, estava enorme. Essa era uma paciente com hipertireoidismo. Já tinha sido diagnosticado, mas ela não me falou. Aí, a hora que eu sentei, ela olhei para o pescoço, a protuberância da tireoide, né, o aumento da tireoide. Falei, dona Maria, não lembro, né? Dona Maria, a senhora tem hipertireoidismo, alguma doença da tireoide? Ah, doutora, eu tenho isso daí sim. Eu falei, a senhora não toma nenhum remédio para isso? Não, doutora, o médico falou que não precisa não, mas ela nem... Olha só, na cabeça da paciente, ela nem lembrava, nem via isso como uma patologia e nem medicamento tinha. Então, essa é uma outra dica que eu dou para vocês aqui, uma dica extra, tá? Observa o seu paciente, observa fisicamente ele. Várias alterações sistêmicas apresentam sinais físicos. Cardiopatias levam a alterações vasculares, alterações, sabe aquele dedo de baqueta? Está relacionado com pacientes com insuficiência cardíaca. A gente tem cor da pele do paciente, estrutura de tórax, também mostra alguns pacientes, por exemplo, que têm doenças respiratórias. Existe, gente, várias alterações físicas que revelam muito do nosso paciente. Essa é uma dica extra que eu dou para você. Observa melhor o seu paciente, tá? Mas para vocês verem como é comum isso acontecer. Pode acontecer. Ok? Tudo bem? Pegou a dica aqui? Confira os medicamentos? Qual que é o 3º passo? Então, primeiro, você já sabe. Segundo passo, confira todos os medicamentos do paciente, anota tudo. E o que você faz
depois, né? Que a ideia é o quê? A ideia é você não ser surpreendido durante seu atendimento odontológico, certo? Então, se você anotou o paciente, lindo, maravilhoso, mas você precisa saber para que serve aqueles medicamentos. Senão, não adiantou bulhufas você ter anotado, não serve de nada. Não te traz nenhuma inteligência para você ter o raciocínio clínico, o planejamento desse paciente. Imagina, vamos lá, o que é o raciocínio clínico? É a capacidade de você pegar todas as informações que o paciente te deu na anamnese e racionalizar essas informações de tal ponto que você consegue planejar o atendimento desse paciente, de tal ponto que você consegue decidir qual é o protocolo de atendimento que você vai utilizar naquele caso. Sacou? Tudo bem? Então a gente precisa exercitar isso. O terceiro ponto, Docs, é o seguinte, também ajuda muito a gente a identificar um paciente que tem ali, está escondendo alguma patologia da gente. Qual que é esse, Pamela? O terceiro ponto é esse daqui, Docs. Deixa eu tirar aqui para não rasgar o meu negócio. Esse daqui. Confira o histórico de cirurgias e internações do seu paciente. Tá, Docs? Viu o medicamento ali? Viu quais são os medicamentos que o paciente toma? Maravilha! Aí você vai perguntar para ele, Dona Maria, seu João, qual foi a última vez que o senhor internou? Qual foi a última cirurgia que a senhora fez? Vou dar um exemplo clássico para vocês. O paciente chega para o atendimento, a pressão tá maravilhosa, tá tudo ok. Ele faz ali o uso do medicamento hipertensivo no máximo, então você já, beleza, tem hipertensão. E e tá tudo bem? Não, doutora, o senhor, né, toma algum outro medicamento, tem alguma outra patologia? Não, doutora, tá de boa. Hora que você pergunta, e o senhor fez já algum procedimento? Quando foi a última vez? Fez alguma cirurgia nos últimos 10 anos? Eu gosto dos 10 anos, nos últimos 10 anos e tal. Doutor, fiz estente. Fiz 3 cirurgias de estente. Fiz ponte de safena, doutora. Olha só. Olha só um paciente que pode ter um quadro de arritmia, um paciente que pode ter desenvolvido, teve um histórico, né, de infarto agudo, pode estar fazendo uso de algum anticoagulante. Então, isso traz inteligência pra gente. Sacou? Mesmo o paciente não te revelando ou esquecendo algum tópico, omitindo em relação às patologias, quando a gente investiga esses 2 pontos, tá? Esses 2 pontos são essenciais. Os medicamentos que o paciente utiliza e esse histórico de cirurgia e internação, fechou. Você consegue identificar isso. Docs, isso que eu estou trazendo para vocês é inteligência, isso é raciocínio clínico. A gente não tem obrigação e nem precisa saber todas as patologias, tudo que tem que ter no paciente, possíveis medicamentos que o paciente faz uso, a gente tem que raciocinar. Nós temos que pegar as informações do paciente de uma forma inteligente, sabendo que eu tenho que perguntar, processar isso para ir executar o meu procedimento odontológico. Porque tudo isso que eu estou ensinando aqui, Docs, vai além de simplesmente você não deixar batido nada na anamnese. Vai além de você evitar uma complicação médica. Quantas vezes, às vezes, a gente é imprudente no nosso atendimento, eu vou trazer os toques para vocês aqui, porque a gente não tem esse conhecimento. Ou quantas vezes você deixa de executar o procedimento odontológico, executa com insegurança porque você não captou tudo que você precisava captar. Ao longo dos anos, é isso que deixa a gente frustrada na odontologia. É isso que deixa. E acaba que o paciente ele não cria essa confiança, não cria esse vínculo. Ele vê que você é ali. Poxa, o dentista mal perguntou os medicamentos que eu tenho, mal perguntou o meu histórico de saúde e já tá ali querendo fazer implante. Sacou? Então vai além. Quando eu venho aqui fazer essas lives para vocês, toda essa temporada de lives diárias aqui todo santo dia, mais a imersão, a minha missão maior é que você realmente faça diferença na vida do seu paciente. E naturalmente isso reflita na sua realização profissional e financeira. Lógico, né? O Marco colocou, exatamente, Marco, a gente não se valoriza. Então você tem uma capacidade muito maior do que você imagina. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês evita, por exemplo, de vocês encaminharem o paciente para o médico sem necessidade.
Ai, bom, o paciente falou que toma vários medicamentos, tem tudo quanto é tipo de patologia, meu Deus do céu. Não, só vou atender a hora que o médico liberar lá a cartinha. Docs, isso é coisa que a gente fazia há 30 anos atrás na odontologia, porque o dentista ainda tinha uma visão mecânica da odontologia, uma visão de procedimento. Lembra que por trás da dentística, por trás do implante, da endo, da harmonização, nós somos profissionais de saúde. Nós estamos trabalhando para promover saúde para o nosso paciente. E nós temos esse poder. Quando você faz uma anamnese assertiva, as perguntas certas, você consegue descobrir aquilo que o paciente às vezes ia passar batido. Além de você criar um vínculo com o paciente, falar assim, caramba, realmente, ó, essa dentista é diferente, ela me perguntou tudo, ela quis saber de tudo, ela se importou com a minha saúde. A gente consegue trabalhar com segurança, a gente consegue fazer mais pelo nosso paciente, fazer aquele procedimento, aquela especialidade que você tanto ama, mesmo num paciente com atração sistêmica. Tá bom? Isso vai muito além, Docs, e eu acredito fielmente que você, todo dentista, pode ser o herói do seu paciente. Nós temos essa capacidade, fechou? Beleza, vamos para o quarto ponto? Faz sentido? Manda aqui no chat agora para mim. Kelly, obrigada, Kelly. Manda aqui para mim no chat. Emoji de cabecinhas explodindo. Se isso está fazendo sentido para você, já está te trazendo clareza. Eu preciso saber, me dê esse feedback aqui até para eu conseguir melhorar os conteúdos que eu trago aqui para vocês. Fez sentido? Tá um pouco mais fácil a gente evitar que o paciente esqueça de contar alguma coisa para gente? Manda aí no chat que eu vou tomar meu chá. Zilma, um beijo para você, boa noite, bem-vinda. O Wilson, Débora, que legal ter aqui vocês, certo, Docs? Ó, eu vou responder as dúvidas de vocês no final da live, tá? Então, vocês clicam nesse balãozinho, a galera do Instagram, tem um balãozinho aqui, ó, balãozinho, clica nele com uma ponto de interrogação, manda sua dúvida aí. E a galera que tá aqui comigo no YouTube e no Facebook, manda no chat ou nos comentários que aparece aqui no computador para mim, tá bom? Beleza, fez sentido então, maravilhoso. Eu quero vocês, gente, detonando. Eu quero vocês completamente seguros. A valorização da odontologia, ela não vem externamente, ela vem de nós, tá dentro da gente. Da gente buscar conhecimento, da gente amadurecer de forma científica, amadurecer como profissional de saúde, e isso naturalmente é transmitido do nosso paciente. Quando um dentista tem segurança, tem firmeza, tem postura, por quê? Porque ele se embasou, porque ele estudou. Isso que faz o paciente conectar com você, decidir que ele quer você para executar o tratamento odontológico dele. Quando se trata de pacientes com atrações sistêmicas, então nem se fala, Docs, esse é o perfil de paciente que ele vem para o seu consultório. O preço é um fator importante. A gente sabe que ele quer saber quanto que custa, tudo bem. Mas essa é a última pergunta que ele faz. A primeira coisa que ele quer saber é se você vai ser capaz de atender ele. Porque ele já rodou a cidade, já passou em outros consultórios e ninguém quis atender. E o dentista falou que tinha que ir no médico, mas poxa, eu fui no médico mês passado, Vocês estão entendendo? Fechou? Quarto ponto, vamos para o quarto passo. 3 passos aqui ficaram claros para vocês, o nosso resumão. Vamos para o quarto passo. Esse daqui é, assim, um dos mais importantes. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Você perguntou isso daqui. Cadê? Volta aqui, Instagram. Perguntou isso daqui, confirmou os medicamentos, né? Perguntou não, né? Transmitiu segurança, começou a criar conexão com o seu paciente, fez as perguntas certas, de forma natural, sem pré-julgamento, certo? Sem se espantar, sem falar, não vai dar essa bobeira. Seja postura de profissional de saúde. Conferir os medicamentos, conferir o histórico de cirurgias e internações desse paciente, já sacou melhor em relação a esse paciente, mas, Pamela, e se o paciente ele tem uma doença que ainda não teve diagnóstico? E se o paciente, não é que ele está me escondendo, mas ele mesmo não sabe. E olha só, esse é um paciente que ele é um paciente que só come bobeira, ou ele está com sobrepeso, ou um paciente que tem um histórico de alcoolismo, é um paciente drogadicto.
Tô aqui imaginando, tá? Esse é um paciente, pô do céu, ele toma tanto medicamento. Será que esses medicamentos não podem interferir no meu tratamento odontológico? Como eu descubro isso? Como a gente tem clareza para saber se o paciente não tem uma patologia que está subclínica? Manda aqui no chat, chuta para mim o quarto passo. Eu suspeito que alguns de vocês vão saber isso, tá? Eu suspeito que alguns de vocês vão saber. Como que a gente identifica uma doença subclínica ou uma patologia que não tem sinais? O que é subclínico? Não tem sinais e sintomas. Por exemplo, hipertensão, diabetes, quadros de imunossupressão, hepatopatias. Como que a gente descobre, Pamela? Diabetes. Como que eu descubro? Manda aqui no chat, galera. Conversa aqui comigo enquanto eu tomo meu chazinho aqui. Chuta mesmo, pode chutar qualquer coisa, não fique com vergonha. Tem 40, ó, tem quase 60 pessoas aqui comigo, pelo amor de Deus. A não ser que tenha um delay gigante aqui, eu sei que vocês têm alguma ideia aí. Chuta aí, galera, chuta aí. Tá, eu vi que Thaís Miguel está aqui. Juliana, conferindo sinais vitais. Boa, Ju. Já tá mais quente, isso aí. Já é uma opção legal. Conferindo sinais vitais, mas ó, tem algo que a gente pode fazer, uma conduta. Thaís Miguel já mandou lá, pague conversando, mas tem uma conduta que ela é padrão ouro para a gente determinar alterações sistêmicas subclínicas. Padrão ouro. Ouro. Sabe qual que é? Anota aí. Solicitar exames de sangue, docs. Pamela, e se o paciente me escondeu alguma coisa? Pamela, depois que eu fiz tudo isso daqui, eu ainda suspeito que ele tem alguma patologia que ele não me falou. Ó, boa, Lígia, história familiar ajuda bastante, tá? Mas os exames de sangue são padrão ouro para a gente saber se o nosso paciente está bem ou não está bem. Porque digamos que você descobriu a patologia, você descobriu que esse paciente, ele foi internado recentemente por causa de um quadro de cirrose. Como que você sabe que esse paciente, ele melhorou desse quadro ou não, ainda está grave? Por quê? Porque é uma patologia que é subclínica. Diabetes mellitus, subclínico. Doença renal crônica, subclínica. Inclusive para sua conduta. Pamela, o que vai determinar se eu ajusto ou não a dose medicamentosa no paciente renal crônico? Como é que estão os exames de sangue dele? Exames de sangue, doc, são, presta atenção. Quem aqui faz panorâmica antes de extrair um terceiro molar? Ou antes de fazer iniciar o tratamento odontológico? Manda aqui para mim. Quem sempre pede panorâmica? Quem sempre pede panorâmica ou um raio-x parapical antes de iniciar o tratamento odontológico? A Lígia falou que manda. Galera aqui do YouTube, responde aqui para mim. Ana, beleza, né? Vocês sempre fazem panorâmica. Por que a gente pede uma panorâmica para o nosso paciente? Porque eu consigo ver internamente, né, na estrutura óssea, estrutura periodontal, aquilo que meus olhos não enxergam, o raio-x vai me mostrar. Pois é, exame de sangue é a panorâmica sistêmica do nosso paciente. É isso. Ó, o Marco falou assim, panorâmica e tomo, perfeito. Exames de sangue, exatamente são o quê? São a panorâmica sistêmica do nosso paciente. Faz sentido? Fez sentido agora? Pamela, mas qual exame de sangue eu solicito? Depende. Vai partir disso daqui, ó. Do que você encontrou no passo 1, 2 e 3. O básico para a gente fazer o procedimento invasivo, que é o tema da nossa live aqui, né? Com certeza o hemograma. O hemograma fala tanta coisa pra gente, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você aprende na faculdade, docs. Tem muita coisa que você não aprendeu na faculdade. E tá tudo bem, a faculdade não dá tempo de aprender tudo. A gente continua estudando. Se você acha, sinceramente, que você aprendeu na faculdade aquilo, e aquilo vai servir pro resto da sua vida e vai continuar assim, você tá fadada a ficar frustrado com a odontologia. Nós nunca paramos de estudar.
Se tem mais de um ano que você não fez um curso, ou sei lá, não pegou ali meu YouTube, maratonou todos os meus vídeos do YouTube. Tem vários vídeos sobre exame de sangue no meu canal do YouTube. Se você não está estudando, falei isso na primeira live dessa semana. Se você não está evoluindo, você está regredindo. Se você não está evoluindo, você está regredindo. Guarda isso, tá bom? Exames de sangue. E aí, quais você vai solicitar vão depender das patologias. E ó, vou anotar aqui para vocês não esquecerem, né? Quais solicitar? Quais solicitar? Solicitar. Depende, bem grandão. Depende das patologias. Ou se não é uma patologia, Doc, dos achados das ou comorbidades. O que é comorbidade, Pamela? São os hábitos de vida que o paciente tem que interferem na saúde dele. Uso de drogas, alcoolismo, tabagismo, algum tipo de terapia hormonal, suplementação, alimentação, tá? Thaís Miguel, Thaís Miguel, doutora Thaís Miguel, aqui da Clínica Miguel, é a dentista que mais estuda. Sério, Thaís, eu nunca conheci alguém que estuda tanto quanto você. Gente, a Thaís assiste todas as minhas lives, ela assiste a live de todos os outros mentores que ela faz curso online. Thaís, sério, Thaís, eu te admiro. Eu não sei como é que você arruma tempo, de verdade, mas eu te admiro de verdade em relação a isso. Tá? Quais exames solicitar? Depende das patologias, depende da comorbidade. Fechou? Ó, a Thaís deu aqui osteoporose. Osteoporose, a gente avalia exames relacionados com a remodelação óssea, vitamina D, calcitonina, paratormônio, né? Isso aí, Cris, estuda e implementa. Sacou? Pegou o quarto passo? Transmita a segurança, confira o medicamento, confira histórico e peça exame de sangue. Pronto! Você tá com a faca e o queijo na mão. Se você fazer até o quarto passo, gente, eu duvido que você vai estar trabalhando no escuro. Duvido que você vai estar trabalhando no escuro. Mas tem um problema. Tem um problema importante. Qual que é o problema importante? Beleza, Pamela, maravilhoso, adorei, lindo. Só que é o seguinte, e se for uma urgência? E se o meu paciente chegou com dor? Não vai dar para eu solicitar exames de sangue. Eu vou estar ainda com as vendas, né? Vou estar ainda um pouco no escuro. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou me preparar para isso? Para diminuir a chance de intercorrência? E aí eu vou dar uma dica para vocês, que é a dica 5, que é algo que eu estou implementando e aprendi muito no último ano em relação a isso. Que é algo que definitivamente eu não aprendi na faculdade, é bem possível que vocês não. E a forma como a gente aprendeu foi só lá quando a gente foi fazer TCC. Ou se você fez mestrado, talvez você precisou disso daqui. Como que a gente evita esses problemas, dores de cabeça do paciente que você vai mais ou menos trabalhar no escuro? Com uma coisa chamada TCLE. Alguém sabe o que é TCLE? TCLE, Docs. Deixa eu pegar meu post-it boladão aqui de novo para anotar para vocês. Sim, isso daqui é o que vai, digamos assim, trazer clareza para o paciente e para a gente. Quando a gente pensa num procedimento odontológico invasivo, que você precisa de uma resposta biológica do seu paciente, não só nessa circunstância, mas principalmente nessas, tá? TSLE é o que vai nos ajudar a diminuir a chance de dor de cabeça, de se eventualmente, depois que você fez até o passo 4, já vai te ajudar muito. Mas vamos pensar na urgência. Mesmo que não seja urgência, você pode utilizar, ok? Então, você já fez até o passo 4, mas, sei lá, ainda existe algum risco? Lógico, gente, emergência médica, o que isso quer dizer? O que quer dizer emergência médica? É quando o médico ou o dentista ou qualquer profissional de saúde, ele avaliou todo o paciente, mas ocorreu uma descompensação inesperada. Ou seja, o médico, o dentista não estava esperando por aquilo. O que isso? Vamos mais a fundo?
Se a gente já espera, se a gente se prepara, você tem claro na sua mente a sua avaliação, fez a sua avaliação. Vamos colocar na prática isso daqui. Vem comigo vai fazer sentido. Vem comigo vai fazer sentido. Por isso que eu falo que emergência médica é uma coisa que é a última coisa que a gente tem que se preocupar. A emergência ocorre quando algo aconteceu de forma inesperada. Se você conhece o teu paciente, se você planejou e você já se preparou como se fosse acontecer aquela emergência deixa de existir. Ela não vai acontecer. Por quê? Porque você se preparou para aquele atendimento. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que é uma urgência e aí você tem que fazer uma cirurgia. Só que você não sabe se aquele paciente tem alguma alteração dos fatores de coagulação, se o paciente é um paciente hepatopata, não vai dar tempo. É uma cirurgia de urgência, tá com dor, tá? Urgência é quando o paciente tem dor, precisa ser tratado imediatamente. Emergência é quando algo aconteceu que está botando em risco a vida do paciente, tá bom? Essa é a grande diferença. Bom, você tem essa urgência, certo, Docs? Você precisa atender isso. Putz, agora eu me perdi na minha linha de raciocínio. No que eu tava falando, gente, às vezes eu me perco, eu vou exemplificar para vocês e eu me perco em relação ao TSLE. Lembra aí para mim que eu tava exemplificando para vocês. Ah, tá, lembrei. Então, vou imaginar que você vai fazer essa cirurgia, ok? Vai fazer essa cirurgia, não conseguiu solicitar exames de sangue, você não sabe se tem alguma alteração de fator de coagulação. Como que você faz, então? E aqui já vai cair no ponto 6, que é o extra aqui para vocês. Você vai dar um termo de consentimento livre e esclarecido para o seu paciente assinar, deixando claro para ele tudo que pode acontecer numa cirurgia, todas as possíveis falhas, todas as possíveis emergências médicas, para ele assinar, ele tem que estar consciente disso. E aí, o que você vai fazer? Você vai se preparar para aquela situação. Então, se eu vou fazer uma cirurgia no paciente que eu não tenho certeza se ele vai ter um sangramento aumentado ou não, eu me preparo para como se ele tivesse, se ele realmente fosse ter um sangramento aumentado. Faz sentido? Começou a fazer sentido? Olha só quantos passos a gente vai tomar para que a gente tenha segurança no nosso atendimento e mesmo que ocorra uma intercorrência que todos nós estamos passíveis disso acontecer, o paciente estava ciente. Ele assinou um termo de consentimento esclarecido que estava dizendo assim, olha, seu João, você vai fazer cirurgia e isso daqui pode acontecer durante e após a cirurgia. Pode inchar, pode ter sangramento, pode ter hemorragia, pode ter infecção na região, pode não cicatrizar, tudo. Imagina as piores coisas. Você vai colocar ali, o paciente tem paciente disso. A gente sabe que é raro acontecer, mas pode acontecer. Ainda mais se você está, de certa forma, trabalhando no escuro. Não conhece exatamente aquele paciente. E olha lá, como você vai fazer essa cirurgia? Você está com medo de ter uma hemorragia. Como eu estou morrendo de medo de acontecer uma hemorragia. Ok, então você vai preparar o seu arsenal de medicamentos e de técnicas hemostáticas como se realmente fosse ocorrer aquela hemorragia. Gente, isso é algo tão rotineiro, isso fica tão incrustado, e isso que é raciocínio clínico. Não venha, Docs, não queira respostas prontas. Não ache que tratar pacientes com atrações sistêmicas é com uma dica, com outra dica, que você vai resolver todos os seus problemas. Não, a gente precisa raciocinar. E o que eu trouxe para vocês aqui, esses 6 passos, eu levei muitos anos, muito campo de batalha e muita rasteira, digamos assim. Ralei bastante meu joelho para condensar essa informação e trazer para vocês. Por quê? Porque qual que é o grande objetivo no final das contas? Não é simplesmente tratar um paciente com atração sistêmica. É você fazer o seu melhor. É você ter orgulho de ser dentista. É você bater no peito e falar assim, gente, eu fiz odontologia e eu arraso. Olha, pode vir o paciente que for. Eu vou saber lidar, eu vou fazer o implante, eu vou fazer o canal, eu vou fazer a cirurgia, eu vou fazer a harmonização. O paciente pode ter qualquer patologia, eu sei o que eu estou fazendo.
Eu não tenho mais uma dependência do médico para avaliar o paciente, para me dizer se eu posso ou não fazer. Não, você tem autonomia para decidir isso. O TSLE é uma documentação tão importante para o nosso consultório quanto o próprio prontuário, a própria anamnese. Na verdade, o prontuário é a ficha total do paciente, né? Toda a documentação tem que estar no prontuário. Entre elas, além da anamnese, exame clínico, exame intraoral, extraoral, radiografia, contrato com o paciente, TSLE. Tá com receio? Pô, eu vou ter que fazer uma exodontia num paciente que usa bifosfonato. Maravilhoso! Fale para o seu paciente quais são os riscos daquilo. Que sim, existe, por mais que seja mínimo, existe um risco dele ter uma osteonecrose relacionada aos bifosfonatos. Traga essa clareza para o paciente. Traga isso. Faz ele assinar e ter essa clareza. Gente, isso diminui tanto a chance de ter dor de cabeça, de você, mesmo que ocorra uma intercorrência, de você se dar mal, Olha, esses tempos atrás eu fiz uma live com uma pessoa sensacional, que foi a doutora Alessandra Viana. Ela é advogada e especialista em médicos e dentistas, em defesa de médicos e dentistas. Olha que sensacional, né? E ela falou assim para mim, Pamela, grande parte dos processos que dentistas recebem e perdem processo, tem que pagar lá 20 mil, 40 mil, 50 mil de indenização para o paciente, decorre de uma falta de clareza entre as partes. Porque o dentista não foi claro, o dentista não jogou preto no branco. Tá, ó, essa vai ser, inclusive, eu vou colocar essa hashtag aqui. Cadê o meu bloquinho? Gente, meu bloquinho é preto, sumiu no meio do computador. Ó, hashtag preto no branco. O que isso quer dizer? Clareza. Não minta para o seu paciente. Não omita para o seu paciente. Porque mesmo que ele passe mal, mesmo que tenha algum problema inesperado, ele está presente para isso. Ele sabe, ele estava ciente que isso poderia acontecer. Faz sentido? Manda aqui para mim se isso faz sentido, tá? E uma vez que você assinou, Pamela, ainda tô morrendo de medo, meu Deus do céu. Pamela do céu, eu tô morrendo de medo. Não tem problema. Se prepara como se aquela intercorrência fosse ocorrer. Quais são as possíveis intercorrências que podem acontecer durante nosso atendimento odontológico? Que já aconteceram com você? Todas elas, gente, todas elas. Minto. A alergia não entra nessa conta, tá? Mas 99% delas são evitáveis. Intercorrências médicas são evitáveis. Emergências médicas, não. Por quê? Emergência médica, o médico, o dentista avaliou, planejou bonitinho e algo aconteceu fora do padrão. É uma exceção. Exceção. Intercorrências médicas, elas não vão acontecer se você se preparou, se planejou, teve clareza com o seu paciente, investigou os medicamentos, investigou o histórico de saúde e se preparou como se realmente ela fosse acontecer. Cada vez que eu vou fazer uma cirurgia, por mais que eu faça todas essas etapas no consultório, eu tenho aqui o meu arsenal de hemostasia. Eu tenho medicamento, eu tenho minhas esponjas, eu tenho toda a preparação para atender. Olha só como a gente consegue ser muito mais resolutivo. Docs, se você é inseguro, se você está com medo disso tudo, do paciente omitir, de ter intercorrência, é só porque você ainda não tem conhecimento suficiente, não tem clareza suficiente para se preparar para o atendimento, para se preparar para tudo. Hoje, conversando inclusive na aula Pedigone, ela falou assim, Pamela, a gente sabe que a gente está suscetível, a gente está salvo no meu IGTV, a conversa com a Laura. Vale demais a pena vocês ouvirem a história dela, tá? É uma dentista que encaminhava para o médico, mandava cartinha, e ó, já no último ano ela não precisou mais fazer isso. E ela tem muito mais segurança agora do que na época que ela encaminhava cartinha. Até porque, senhoras e senhores, a cartinha do médico, ela vai por acaso, ela vai te redimir de acontecer alguma intercorrência? Ah, não, ó, eu tenho aqui, tá a cartinha do médico, o médico liberou, beleza.
Mas o médico, no dia que o seu paciente veio para atendimento, ele poderia não estar bem. No dia que ele passou pelo médico, há uma semana atrás, ele estava ótimo, mas às vezes ali no atendimento ele não estava bem. E o fato do médico dar uma cartinha, liberar para o atendimento, né, odontológico, eu tô perdendo o verbo, tô querendo o verbo, gente. Ele evita o que para você? Ele é um selo de garantia que você não vai ter nenhum problema? Ainda assim, Doc, é você que vai fazer o planejamento. Mesmo que o médico libere, é você que vai executar o procedimento. Não te. Eu dou verbo aí pra mim, exime, eu acho que é exime. Não te exime de nada. A cartinha do médico não te exime de nada. Quer ter um documento realmente importante no seu consultório? Taca fora a cartinha do médico e tem a TCLE. Porque a carta do médico é só uma segurança psicológica para você, mental. Exato, Cris, te blinda. A carta do médico, a liberação médica, não te blinda de nada. Não te isenta. Essa é a palavra, Thaís. Obrigada, muito obrigada. Esse é o verbo, tá? A cartinha do médico não te isenta de ter intercorrências médicas. Não te isenta da sua responsabilidade como profissional de saúde, gente. Vamos ser adulto, vamos ser responsável pelos nossos atos. A galera tá mandando, encaminhando para o médico avaliar, para liberar para atendimento. Gente, se for para acontecer uma intercorrência, não foi porque o médico não avaliou, não, é porque você não avaliou o seu paciente de forma correta, não planejou de forma correta e tá aí querendo terceirizar para o médico, gente. Terceirizar uma responsabilidade, uma autonomia que você deve utilizar como profissional de saúde. Ah, eu sei que essa doeu, eu sei, essa dói, mas é uma verdade. Verdades doloridas devem ser ditas, porque é isso que faz a gente evoluir. É o pé na bunda que bota a gente para frente. Essa é a verdade. Sacou, Docs? Então, ó, se prepare, vou colocar aqui para finalizar, como se anota aí, intercorrência fosse com SS, né, galera? Fosse ocorrer. Se prepare, ok? Termo de consentimento, tem ali seus medicamentos de urgência, tem a sua caixinha de medicamentos, caso o paciente tenha uma crise asmática, caso o paciente tenha um quadro de hipoglicemia, caso o paciente tenha um quadro de arritmia, se prepare, estuda, se prepara, vai dar tudo. E você vai ver que quanto mais você se prepara, olha, as chances de intercorrência médica reduzem drasticamente, tá, Docs? Fechou? Beijo pra vocês. Valeu, galera!